que esteja bem! Hoje vamos falar sobre um possível tema da redação do Enem de 2020, que é o seguinte: e essa relação aí entre professores e tecnologia? Como você tem observado isso? Seu professor se adaptou bem? Sua professora? Você se adaptou bem ao seu professor? Vamos falar sobre isso e também como tirar bons argumentos dessa realidade, cumprindo com a competência 3. E também como propor uma intervenção nos padrões da competência 5. Então, cola, porque não é vidência de tema, é evidência de tema. Muito bem, todo ano sempre vem esse ímpeto de tentar adivinhar qual será o tema da redação do Enem, não é? Embora não seja o foco do vídeo de hoje, é importante abordar que a realidade desse ano letivo colocou professores e professoras em um desafio ainda maior do que já existia no seu cotidiano. O desafio? Lidar com tecnologias para poder exercer a sua função profissional. Então já pesca aí esse primeiro argumento, para você guardar aí como repertório cultural. Em geral, professores e professoras precisam cumprir uma carga horária semanal que as impede de seguir um caminho de formação continuada, impede de buscar atualizações quanto aos usos das TDICs, ou seja, as tecnologias digitais de informação e comunicação, coisa que vocês, que nasceram depois dos anos 2000, enxergam como comum e estão totalmente ambientados. Muitas vezes não sobra tempo nem para se atualizar na própria disciplina em que eles se formaram. E com esse ano letivo praticamente inteiro em modalidade remota, aqueles professores que já vinham tentando se adaptar sofreram menos. Já todos os outros que não se adaptaram estão sofrendo no processo de docência. E se o professor está sofrendo para ensinar, a probabilidade é que vocês, alunos e alunas, estejam sofrendo para aprender. Então, nesse vídeo, mais uma vez, vamos pegar uma dificuldade e tentar usá-la como ferramenta, como auxílio para a produção textual. Precisamos agir sobre as nossas defasagens em escrita de textos dissertativos argumentativos. Uma dessas defasagens é a produção de argumentos coerentes. Então, já segura aí um segundo argumento. As aulas remotas já são uma realidade e dificilmente deixarão de existir pelos próximos anos. Por isso, o professor que não conseguir se atualizar, possivelmente nem conseguirá defender a sua própria renda mensal. Se por um lado o professor está sobrecarregado, por outro, a demanda é de que ele se ocupe ainda mais, nem que seja com a apropriação dos usos das tecnologias digitais de informação e comunicação. Note que você já tem dois argumentos para ampliar o seu repertório cultural sobre temas amplos aí, de educação, professores, ensino-aprendizagem, misturado com outro tema amplo, que é a tecnologia e as suas atualizações de uso. E perceba como esses dois argumentos parecem colocar sobre as costas do professor a responsabilidade por essa formação continuada e essa atualização quanto aos usos das tecnologias. Quando sabemos que para essa prática ocorrer é necessário um esforço em conjunto da sociedade e, no mínimo, um financiamento de equipamentos para a prática dessas ações aí por parte dos professores, Mas você pode seguir aí o seu caminho autoral de expor aí a sua opinião, desde que dentro das exigências do exame. E independente de ser esses temas ou não, é importante que você se prepare para argumentar sobre dois temas distintos, mas contemporâneos. Ou seja, que estejam na pauta do ano ou da época em que vivemos e que, de alguma forma, através da proposta de redação, eles foram aproximados dentro ali da proposta de tema. Se você buscar os últimos temas de redação Enem, vai perceber que tecnologia e relações humanas estavam envolvidas em boa parte deles. Agora, aquela dica marota, hein? Se liga! Vamos sempre lembrar da nossa amiga, hein? Essa é para você ter como aquele argumento mais forte, tá? A data de 15 de
dos Professores, ele foi oficializado em 1963 pelo então presidente João Goulart. O decreto ele foi assinado, né, respeitando aí a data que foi proposta em 1947 por um professor paulista aí chamado Salomão Becker. Esse Salomão queria criar uma data celebrativa para os profissionais docentes, né? E como o segundo semestre letivo ele era muito longo, ele propôs que houvesse um dia de celebração / folga. A solução que ele escolheu foi o quê? O dia 15 de outubro, porque 120 anos antes, Dom Pedro I, em 1827, decretou o início do ensino elementar do Brasil, com a aplicação do curso de primeiras letras obrigatório em todas as vilas do Brasil. E o decreto ordenava também as formas de contratação de docentes. Então veja que a data tem contexto histórico no Brasil Império, com Dom Pedro I, no Brasil da Era Vargas, entre 1930 e 45, e teve sua oficialização somente no último governo democrático antes da ditadura militar de 1964. Ou seja, se desde o Brasil Império nós temos essa tentativa de levar a educação para todos, e desde o Brasil da Era Vargas nós temos a tentativa de valorizar e celebrar a profissão de professor, e em pleno 2020 temos essa situação de desamparo ao docente com relação à adequação, né, aos usos das tecnologias de informação e comunicação, alguma proposta precisa ser feita. Olha aí! Trouxe 2 argumentos para o seu desenvolvimento e agora entrego de bandeja uma proposta de intervenção com os 5 elementos cobrados pela competência 5. Vamos lá? O agente, por exemplo, o Ministério da Educação. A ação, promover a formação continuada dos professores, limitando a carga horária semanal de trabalho deles. O modo, por meio de um fundo que seja exclusivo para o financiamento daqueles em processo de atualização, proporcionando segurança financeira durante esse período. O efeito, a eficiência nos usos das tecnologias e, consequentemente, uma melhoria dos índices de qualidade educacional. O detalhamento, o financiamento pode ser feito conforme o rendimento dos professores nos programas de atualização e formação continuada. Proposta pensada conforme os argumentos apresentados. Você pode e deve melhorar. Tranquilos? Videozinho com aula expressa sobre um possível tema para a redação do Enem, com argumentos e propostas de intervenção. Que isso, hein? Que amigo! Fechou? Guarda no bolso aí da mente, mostra para os seus amigos e amigas, inscreva-se. Você ajuda muito o canal nesse começo, é um canal pequenininho, você ajuda demais. E o canal, por ser pequeno, cada inscrição conta como se fossem milhares. Então, esse robozinho que é o YouTube, ele consegue mostrar para mais pessoas que precisam desse conteúdo e a sua inscrição ajuda muito sem um esforço, só um clique. E o desafio tá lançado, hein? Se esse tema de professores e tecnologia cair mesmo na redação do Enem de 2020, eu raspo o meu cabelo. E publico o processo aqui no canal, obviamente. Mas claro, abordando algum tema sobre redação, né? Pode me cobrar. E nesse final aqui, eu até pensei em fazer um trocadilho, mas eu achei que era uma piada, assim, muito cabeluda. Não? Tá bom. Então, eu agradeço pela sua atenção e até breve.